Então, vamos lá. Alguns exemplos na prática, tá bom? Pra gente entender melhor como que funciona essa questão do cateto oposto, cateto adjacente, como que a gente vai saber quem é quem, como a gente vai saber qual função utilizar, tá certo? Então, vamos lá, ó. Geralmente, eu vou dar esse primeiro exemplo pra gente entender um pouquinho. E depois do segundo exemplo, é um exemplo dos tipos de exercícios que geralmente caem nas provas, tá bom? Eles não caem tão simples quanto esse primeiro, mas vamos lá. Número 1, primeiro exemplo. No triângulo abaixo, calcule a medida do lado AB. Então, toda situação problema, todo probleminha, o primeiro passo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que que é? Ler o enunciado com atenção, ok? Fiz a leitura? Fiz. Então, o que que o problema está pedindo? Né? O segundo passo é identificar o que o problema está pedindo. O que que esse problema quer? Olha só, no triângulo abaixo, calcule a medida do lado AB. Ele quer descobrir essa medida aqui. Ela tem um valor? Ainda não. Como eu não sei um valor para essa medida, a gente vai chamar ela de x, que é o que eu vou descobrir, certo? Muito bem. Então, olha só. Eu tenho a medida desse lado, tenho a medida desse e tenho um ângulo. Então, eu tenho 3 informações. A partir dessas informações, eu vou conseguir resolver? Sim. Agora, eu tenho que interpretar. É aí que entra a interpretação. Eu vou interpretar esse meu triângulo para poder resolver o meu problema, tá bom? Então, a gente vai pensar assim. Esse ângulo de 30 graus, ele é como se fosse um olho. A gente vai pensar que o ângulo é um olhinho, tá bom? Ele tá olhando para algum canto, certo? Ele é um olhinho. Ele tá olhando para algum lugar. Então, quais as duas medidas que eu tenho? Essa e essa. Esse olho, em relação a essa medida, ele não tá olhando para frente? Então, esse x aqui vai ser o meu cateto oposto. Porque ele tá olhando para frente. E aqui, esse 10 é o quê? Não é o maior lado do meu triângulo retângulo? Se é o maior lado do meu triângulo retângulo, então eu chamo ele de hipotenusa. Então, muito bem, eu identifiquei os elementos do meu triângulo em relação ao ângulo de 30 graus. Esse é meu ângulo de visão, tá? Agora eu vou pensar assim, lembrando das relações trigonométricas, qual é a relação que utiliza ao mesmo tempo o cateto oposto e a hipotenusa? Então, ó, qual é a relação que utiliza o cateto oposto e a hipotenusa? Qual é essa relação? Tá? Então, se a gente lembrar, ó, sendo que eu corri. Então, o seno de quem? Do ângulo de 30 graus, que é meu ângulo de visão. Então, qual é a relação trigonométrica do seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Muito bem. Agora que eu identifiquei, eu vou substituir os valores. Lembra daquela tabelinha dos valores dos ângulos notáveis? Então, qual é o valor do seno de 30 graus? Se a gente voltar aqui na tabelinha e olhar, ó, o seno de 30 graus equivale a meio. Então, no valor, no lugar do seno de 30, eu vou colocar quanto ele vale, ó. Então, o seno de 30 equivale a meio. Então, meio
é igual... Quanto vale o meu cateto oposto? Meu cateto oposto vale x. Quanto vale a minha hipotenusa? Minha hipotenusa vale 10. Muito bem. Montei uma igualdade, não montei? Toda vez que eu tenho uma igualdade na matemática, eu multiplico em x ou multiplico em cruz, não é verdade? Então, vamos lá. Resolvendo. 2 vezes x, 2x, que é igual 1 vezes 10, 10. Ai, como que eu faço para descobrir o valor do x? Sempre que eu tenho igualdade, eu deixo letrinha sozinha em um dos membros, tá? Quem tá multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Quanto que é 10 dividido por 2? 5, né? Então, x é igual a 5. Então, a medida do meu lado, esse lado aqui, ó, AB vale 5, tá certo? Muito bem. Então, vamos agora para o próximo exemplo.